Olá pessoal, bem-vindo ao meu novo projeto, podcast Ritmo Saudável, do coração à consciência. É um projeto que eu venho desenvolvendo aí há um tempo, construindo essa ideia para colocar em prática, uma coisa que eu acredito bastante, que a gente não começa a saúde somente com o coração, a gente é corpo e mente e espírito. Então eu acredito que trazendo esses temas relevantes, falando sobre todos os pilares do estilo de vida, vai ser uma forma que a gente vai conseguir impactar positivamente não só a saúde do nosso coração, mas o maior controle da nossa saúde como um todo. E para esse episódio de estreia do meu podcast Ritmo Saudável, não podia trazer outro tema que não o coração ansioso. A gente trazer a realidade da ansiedade que está impactando não só a nossa saúde cardiovascular, a nossa saúde mental e a nossa saúde, inclusive, produtiva. Por isso que não tinha como eu começar esse novo projeto do coração à consciência, trazendo esse tema relevante para a gente conversar. E para esse tema, não tinha outra pessoa a não ser um psiquiatra que trabalha com saúde mental. Ele é um ex-atleta, não tem ex-atleta, tem? Tem. Não, tem. Tem. O espírito de atleta nunca morre. É verdade. Um ex-atleta que continua sendo o competidor, que palestrante, que é casado com a Laísa, pai do Fred. Pode falar, Fred. Que é um Lulu. Que é o Lulu. Mas que traz pra gente muito conhecimento inerente ali, como a gente vai cuidar da nossa saúde mental. Ele que é o contraponto da ansiedade. Quando você olha pra ele, não tem ansiedade nenhuma, e eu trouxe ele hoje, Dr. Marco Aurélio, para a gente compartilhar um pouquinho esse conhecimento dele sobre a saúde mental, sobre a ansiedade, como é que a gente vai identificar e abordar esse tema tão relevante. Bem-vindo, Marcão. Obrigado. Você sabe que todo mundo me chama de Marcão. Uhum. Quem me conhece no meio da medicina me chama de Marco Ferreira, mas depois da Laísa, agora todo mundo me chama de Marco Aurélio. Eu nunca fui chamar de Marco Aurélio. Mas agora a Laísa, eu vou ter que mudar meu nome lá no Instagram, vai ter que ser Dr. Marco Aurélio. Mas é Marco Ferreira por enquanto. Nós vamos fazer um lobby. Laísa, chama ele de Marcão. Luiz. Ela sempre me chamou, né? Depois que a gente começou a namorar, que virou Marco Aurélio. É pra diferenciar, né? Mas obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. Vai ser um prazer falar sobre ansiedade com você. Então, antes da gente começar, eu trouxe dados para a gente saber a grandiosidade do que a gente está falando em relação à ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2023, mais de 300 milhões de pessoas vivem com transtorno de ansiedade no mundo. E o Brasil ele é considerado como se fosse ali o berço... O Brasil é considerado como se fosse o berço da ansiedade, com quase 10% da população sendo afetado pela ansiedade. Isso corresponde a mais de 200 milhões de pessoas. E coração e ansiedade têm uma relação muito íntima, porque as pessoas com transtorno de ansiedade têm um risco de quase 30% a mais de desenvolver as doenças cardiovasculares propriamente dita. As doenças cardiovasculares e os sintomas ansiosos têm uma relação muito íntima, são sintomas muito parecidos. E, além disso, o custo social da ansiedade é bem impactante, né? Eu estou até com um informativo aqui que mostrou que de 2014 a 2024 praticamente dobrou o número de afastamentos por transtornos mentais, chegando a mais de 400 mil, quase 500 mil afastamentos. Então, a ansiedade, de fato, é um mal que está trazendo não só o mal para o coração, mas até pensando financeiramente do ponto de vista produtivo. Eu queria saber, Marcão, como é que a gente sabe, em termos do que é ansiedade normal, e a partir de que momento a gente começa a dizer, não, essa ansiedade está passando do ponto e a pessoa, bom, preciso procurar ali uma ajuda porque está passando do limite. Eu acho que nem toda ansiedade é ruim, né? Isso é uma máxima dentro da medicina. É natural e é necessário que a gente tenha um grau de ansiedade dependendo das situações. E aí eu tenho um componente que ele é hormonal e fisiológico, né? Com liberação de catecolaminas, liberação de cortisol, que me prepara para situações estressantes ou arriscadas ou desafiadoras, por exemplo, no esporte. Então é necessário que o meu organismo eleve o nível de ansiedade com esses componentes fisiológicos para que eu consiga desempenhar e tenha uma melhor performance. Então, essa ansiedade é uma ansiedade necessária e muito boa. Mas quando eu começo a ter um aumento nos sintomas, então a quantidade de sintomas é muito importante.
A intensidade dos sintomas ansiosos também é muito importante. E o grau de sofrimento que isso traz para a pessoa, a gente também leva em consideração. E o impacto disso no dia a dia. Então, por exemplo, sensação de falta de ar, dor no peito e tremor. Eu posso ter isso quando eu vou, sei lá, vou fazer uma maratona, vou disputar um torneio, um campeonato. Eu vou ter isso, mas não vai passar muito disso, tá? Agora, não é normal que eu tenha isso todo dia durante várias semanas ou vários meses, independente da situação onde eu esteja. Então, pela quantidade, intensidade, o grau de sofrimento que isso traz para o paciente, o impacto disso no dia a dia, somado ao tempo, aí a gente começa a pensar em não só numa ansiedade, mas num transtorno ansioso, entendeu? Não, isso é muito, muito interessante, mas do ponto de vista prático para a pessoa que está em casa, quando é que ela percebe que, você falou em relação a tempo, a duração, o grau de acometimento naquele momento, mas como é que eu percebo? Pô, eu tô sentindo ali uma ansiedade, por exemplo, meu trabalho, não tô satisfeita, por exemplo, do meu trabalho, que gera ansiedade, ou a gente sofre muito do que tá por vir, né, aquela expectativa do que tá por vir, muitas vezes a gente vive no futuro ao invés de viver no presente, mas quando eu tenho essa percepção de que, pô, esse nível da minha ansiedade tá chegando a um limite que talvez está chegando ali num transtorno de ansiedade ou já numa síndrome do pânico. Enfim, que momento que a pessoa fala, pô, não, aqui já passou do limite? Geralmente as pessoas fazem isso quando já os limites foram extrapolados, né? Então, geralmente o paciente procura ajuda quando ele já tem algum problema no trabalho e quando ele está tendo problema em casa. O que é um problema, né? Porque a gente não consegue identificar o início dos sintomas ansiosos e procurar ajuda na fase mais precoce, né? Então eu sempre recebo o paciente no meu consultório quando a bomba já estourou. Mas falando de sintoma, um dos primeiros que eu percebo na minha prática é a insônia. O paciente ele perde o sono, porque ele passa a ter pensamentos ansiosos à noite, que acabam colocando ele no estado de alerta. Então ele tem muito pensamento, aumento do fluxo de pensamento, uma preocupação que a gente chama de medo ou sofrimento antecipado. Então uma das primeiras coisas que acontece, o paciente acaba perdendo o sono. E no dia a dia, ele passa a ter sintoma físico, principalmente o que a gente falou aqui, dor no peito, sensação de falta de ar, tremor, dormência no braço. E isso é um sentimento constante. Então, se você tem sintomas, ou 1, 2, 3 desses sintomas, quase todos os dias, com uma intensidade que você percebe e te incomoda, durante algumas semanas, é o principal alerta de que você precisaria de ajuda nesse sentido. E quanto mais precoce, melhor. O problema é que a maioria vem procurar você aqui, né? Que acha que eu tô com um problema no coração, tô com uma pressão alta, tô com algum problema cardíaco, não necessariamente um problema de saúde mental, né? Que eu quero dizer. Engraçado que isso é difícil da pessoa diferenciar, né? Porque a pessoa tá sentindo um sintoma físico real. Então, meu coração de fato tá acelerando, e a pressão ali tá subindo. E aí quando eu vou ver a pressão tá alta, ou tá limítrofe, e aí ela começa cada vez que eu vou medindo, ela vai aumentando mais, meu coração cada vez mais acelerado. Muitas vezes falta de ar, um cansaço desproporcional, e a insônia de fato também acaba que eu vou alimentando esse ciclo vicioso e eu não vejo saída. No trabalho, o que eu mais vejo é a queda de performance. Então a pessoa ela se encontra no momento onde ela está atolada de trabalho, ela não consegue corresponder, e isso aumenta o nível de estresse, então vira aquela bola de neve, e aí ela passa a ter problema no trabalho. O homem, principalmente, ele geralmente procura o consultório quando ele está tendo problema no trabalho. Porque daí vai mexer com a minha situação financeira, tem conta para pagar. Então, quando ele tem problema no trabalho, é quando ele procura ajuda, geralmente. Mas, repito, não é a melhor... Não é a melhor. Por isso, eu andei lendo que é o presenteísmo, né? Você tá no trabalho, mas não tá produtivo. Você fica ruminando ali uma tarefa que você faria rápido, você não consegue progredir. E os dados mostram que às vezes é até mais difícil, é mais comum o presenteísmo do que o absenteísmo. Sim. O impacto financeiro é muito maior. Porque as pessoas estão lá trabalhando, fingindo que tá tudo bem, mas não tá, não consegue produzir e fica ali patinando ali, não consegue sair do lugar. Você tem níveis de ansiedade, né? A gente separa em 3, assim. Você tem uma zona de ausência de estresse, né? Sei lá, tô de férias, a gente tá aqui agora, tá tudo bem, eu não preciso estar naquele nível de estresse moderado a alto. Eu tenho a zona de performance, que aí eu tenho que estar numa zona de estresse moderado a alto para eu
entregar as coisas no trabalho, para eu performar, sei lá, se eu for um atleta. E tenho uma zona que é uma zona de estresse excessivo. Mas quando você vai ver a curva, na faixa do meio, o meu estresse está lá em cima e eu estou numa zona ainda saudável de performance. Mas se eu continuar aumentando o meu nível de estresse / ansiedade, essa curva de performance ela despenca. Sim. E aí eu entro na zona de estresse excessivo, que lembra muito, se assemelha muito a sintomas de burnout, com esgotamento físico, esgotamento mental, dificuldade para tomar decisão. E aí isso no trabalho fica mais evidente. Às vezes em casa não, mas no trabalho isso fica evidente. Então são sinais de que você ultrapassou aquela zona de estresse saudável para você performar e você entrou na zona de estresse excessivo, que joga a sua performance lá para baixo. Entendeu? Tá. Mas Então, nem todo aumento de estresse, demanda e ansiedade vai ser bom. Até um limite, sim. Mas existe um limite que que cai performance, né? cai completamente. E acho que talvez em casa o que deve acontecer é aquelas pessoas mais reativas, mais explosivas, acontece uma coisinha, você já bota, já explode de uma forma desproporcional aquele Sim. caso, e muito provavelmente foi uma sobreposição de situações que vão vindo ali ao longo do tempo. Eu falo nas minhas palestras que muito dos colaboradores, né, os funcionários das empresas, eles acabam chegando no trabalho já muito estressados, porque tu acorda muito cedo, às vezes teu filho tá doente, a grana não tá entrando direito, tô com boleto atrasado, aí você pega, sei lá, ônibus, Uber, vai dirigindo, já tem o estresse do trabalho, indo pro trabalho. Às vezes antes de chegar no trabalho, você já tá recebendo mensagem, recebendo e-mail, recebendo ligação com cobrança do trabalho. E aí, às vezes, você chega no trabalho já num nível de... Caramba, eu nem cheguei e eu já tô muito estressado. E aí, cara, pra você performar ali no trabalho, a performance ela vai cair, não tem jeito. E como é que você faz? Eu pego bastante paciente com ansiedade simulando doença cardíaca, então a ansiedade pode sim simular uma doença cardíaca. Tipo o quê? O que você pega, assim? Eu pego muita palpitação, achando que tem arritmia, um desconforto no peito, o pessoal achando que é infarto, e elevação do nível de pressão. E aí, qual é a sensação da pessoa? Quando eu sinto o coração um pouco mais acelerado, ou um desconforto, eu associo aquilo à iminência de morte. E aí, eu preciso procurar meu cardio. Aí você vai, faz tudo, mas eu fiz tudo quanto é exame, e não melhorou. E aí fica naquele looping, eu vou pra casa, senti de novo, eu volto. Eu tenho paciente meu que já foi, ele perdeu as contas de quantas vezes ele foi na emergência por sintomas de taquicardia. Chegava lá, o coração estava acelerado e começa a ser taxado até de maluco, né? Não, fui aqui, já fiz tudo, não tem nada. E a pessoa persiste porque ela continua sentindo aquilo. Sim. E aí você, provavelmente tem pacientes assim, como é que você lida com essa situação? Fui lá no cardiologista, falou que não tem nada, mas eu continuo sentindo, e será que isso é emocional ou é do meu coração? É uma boa pergunta. Primeiro, estatisticamente, eu acho que hoje até piorou, tá? Mas era de 4 a 5 pacientes que chegam na emergência cardiológica com dor no peito, com uma sensação iminente de morte, na verdade estão tendo ou estavam tendo uma crise de pânico, né? Os sintomas são iguais. E aí, o que a gente faz? O diagnóstico de transtorno de ansiedade ele acaba sendo por exclusão também. Então, se o paciente chega no meu consultório primeiro com esses sintomas, eu vou mandar para você, tanto que eventualmente a gente compartilha o paciente. Sim. Então, me parece ser uma crise de pânico, mas a gente precisa fazer uma investigação cardiológica primeiro. Então, faz eletro, faz eco, na emergência colhe alguns exames para ver se tem algum infarto. Só que passa a ficar claro depois de 1, 2, talvez na terceira vez no máximo, que o problema não é cardiológico. Então, olha, a gente consegue garantir para você que o seu coração tá bom. E aí o transtorno de ansiedade / transtorno do pânico fica mais evidente, mais claro. Eu não gosto desse termo emocional porque culpabiliza o paciente. O paciente carrega o peso de ser algo emocional. E aí me parece que eu sou uma pessoa frágil, fragilizada, fraca. É como se emocionalmente eu fosse fraco. Sim. E na verdade não, você está tendo uma questão fisiológica, Sim. Uma questão hormonal, fisiológica, neuroquímica. Então é o seu corpo te sinalizando que você está tendo um problema de saúde mental, entendeu? Isso é ruim, às vezes o paciente... E aí às vezes o paciente ele demora muito aí no consultório porque ele não quer aceitar que é um problema emocional. Sim. É um preconceito, né? É um preconceito.
tanto dele com a situação, que às vezes acho que é frescura, e as pessoas que estão ao redor estão gerando... Não, e às vezes o início da minha consulta, às vezes, quem é meu paciente sabe, eu gasto muito tempo desenhando para o paciente, ó, isso é um neurônio, isso é um neurotransmissor, a gente tem serotonina, dopamina, noradrenalina, os hormônios da felicidade. O paciente deprimido, uma das hipóteses, né, que ele tenha menos serotonina ou dopamina para o cérebro utilizar. Então, na verdade, eu estou quebrando aquilo. A culpa não é sua. Você talvez tenha uma predisposição genética, passou por situações estressoras, traumas, perdas, abusos e tudo mais, e desencadeou um problema que é neuroquímico, fisiológico, hormonal. Então, eu tento tirar essa culpa do paciente para ele falar assim, não, entendi, não, a culpa não é minha, entendeu? É porque é mais fácil, por exemplo, no meu caso. Eu tenho hipertensão, beleza, tem meus comportamentos que podem favorecer a hipertensão, mas tem minha história genética. Sim, então, e fatores de risco, que ele aceita. Exatamente, mas saúde mental ninguém aceita. Não aceita. Quando você fala, por exemplo, isso aí, eu falei isso hoje com uma paciente, que ela falou bem assim, doutor, eu não quero ficar dependente de remédio. Eu falei, mas você é hipertensa, você já depende de uma medicação para controlar a tua pressão. Você infartou, você depende de medicação. Você é diabética, você toma um remédio para diabetes todo dia. Então, você já depende de 3, 4, 5 medicações, provavelmente por resto da vida. Sim. Mas quando a gente fala de depressão e ansiedade, os pacientes falam, não, eu não quero ficar dependente de remédio. Aí eu falo, quais remédios você toma? 8. É verdade. Mas é difícil, assim. Às vezes o meu trabalho é mais quebrar esse paradigma, tirar a culpa do paciente, explicar de maneira biológica, fisiológica, para que o paciente entenda a necessidade do tratamento. Assim, esse é o meu maior desafio, na verdade. Porque se ele não entender e não comprar a ideia, ele acha que aquele remédio ali vai ficar um tempo e causa... Acho que a percepção talvez seja que aquele remédio vai me causar dependência, vai me tirar um pouco o meu eu, a minha vontade. Eu acho que as pessoas têm que ficar um pouco embotadas, né? Não sei, eu percebo isso. E muitas vezes, se você não utilizar a medicação, me corrija se eu estiver errado, talvez a pessoa não vai ter forças de buscar outras alternativas de conseguir controlar a ansiedade. Por exemplo, exercício, alimentação. Se eu estou totalmente desregulada do ponto de vista neurohormonal, como é que eu vou conseguir melhorar meu comportamento? Eu não consigo, eu não vou ter essa... Você não tem energia, né? Você não tem substrato neuroquímico para começar. Então você pega o paciente, por exemplo, depressivo, ele tem perda do interesse e do prazer por coisas que antes ele gostava, que a gente chama de anidonia, ele tem humor deprimido, ele tem um nível de energia reduzido. Então você vê que ele tem sintomas que deixam o paciente mais para baixo, mais embotado. Transtornos leves dá para tratar com terapia, mudanças de um estilo de vida, que é atividade física, dormir melhor, se alimentar melhor, perder peso, né? Ter uma vida mais ativa. Você construiu uma rede de apoio, que é muito importante, e não necessariamente medicação. Mas transtornos moderados e graves, aí entra no que você falou. O paciente está tão deprimido, ele não tem... Eu costumo dizer que o substrato neuroquímico que eu estou falando, eu costumo dizer para meus pacientes, o paciente deprimido, ele lembra muito um carro sem gasolina. Não importa se é um carro zero, se é um carro bonito, se é um carro que poderia performar muito, assim, uma Ferrari. Se eu tiro a gasolina dele, ele não funciona como ele deveria. É o que a gente faz hoje. Muita gente desce do carro e vai empurrando o carro pro resto da vida. Entendeu? E aí é um esforço, aí viver torna-se um esforço absurdo. E aí a medicação, a medicação é a sua gasolina nesse momento. Entendeu? Você tem como performar muito bem, você tem capacidades e qualidade, você é novo, então... mas você não está funcionando como deveria, porque te falta o substrato neuroquímico, que é a gasolina no carro. Aí fica mais fácil para o paciente entender e aceitar, até porque ele está sentindo isso, né? E talvez a ansiedade seja um motor com um giro muito rápido, está queimando óleo e combustível muito rápido. Exatamente. Então não tem uma durabilidade muito tempo, reserva ali de combustível. Exato. Hoje a gente vive numa sociedade muito ansiosa, né? A gente tem o advento das telas, internet, tá tudo muito rápido, a gente tem estímulos neuroquímicos 24 horas por dia, assim, a velocidade absurda, né, com o celular principalmente. E aí, querendo ou não, você pega crianças, adolescentes e adultos jovens que são atropelados e metralhados por esses estímulos que são até, do ponto de vista biológico, até contra a nossa conformação biológica. Acho que a gente se adapta,
A gente é capaz de, mas traz muito dano à saúde mental, né? Então, a gente vive numa sociedade muito ansiosa. E as pessoas acham que estar ansioso é o normal. Às vezes o paciente chega lá com muito sintoma ansioso, a gente começa o tratamento, às vezes o paciente manda mensagem: pô, doutor, tô me sentindo estranho, parece que eu tô vivendo hoje ou agora. É isso, parabéns, isso é o normal. Isso é o normal. Eu já tinha te falado disso, né? Já. Cara, isso é bizarro mesmo. A gente tá tão acostumado a acelerar, quando diminui um pouquinho, acho que tá o normal. Né? Exatamente. Nossa, e em relação a isso que a gente tava falando, quando eu tô tendo sintoma, mas eu não reconheço que eu tô precisando de uma medicação para poder controlar, aí fala assim: poxa, o exercício é uma excelente ferramenta para reduzir a ansiedade. Ótimo, né? Mas se esse indivíduo, ele sente, o gatilho da ansiedade dele é o coração acelerado, e o exercício causa coração acelerado, como é que tu consegue botar um indivíduo desse para treinar? Falar: o exercício vai melhorar você. Mas o cara pensa: pô, se eu faço exercício, meu coração acelera, e eu tenho essa memória que meu coração desse jeito é a minha ansiedade, como é que a pessoa não consegue fazer exercício? Porque ela começa, sente o coração acelerado, bloqueia. E aí acha que vocês estão falando aí que exercício melhora a ansiedade, no meu caso não, só que no seu caso você ainda não está compensado a ponto de se permitir fazer exercício. Isso é a gente tem que tentar entender onde que cada um vai se encaixar, né? Sim. Eu quando eu pego pacientes deprimidos e ansiosos, assim, no graus moderados e graves, eu não cobro, eu falo isso: olha, eu não vou te cobrar inicialmente que você faça uma atividade física, eu quero que você entenda que é importante. Porque nesse início, o deprimido e ansioso, ele não vai fazer. Porque ele não está com sintomas ansiosos controlados. Então, se ele for fazer, ele vai ter crise de pânico em alguns lugares, assim. E o deprimido, ele não tem energia o suficiente para fazer. Então, não adianta eu cobrar isso na primeira consulta. Falando, primeiro a gente vai controlar seus sintomas ansiosos, para ele se sentir seguro de sair de casa e fazer. Aí ele vai perceber que ele não está tendo mais aqueles sintomas. E aí ele se sente seguro, e em um segundo momento ele consegue fazer atividade física. E o deprimido é muito quando a gente está dando as primeiras pedaladas na bicicleta. A primeira, ela é dolorida, você não sai do lugar. A segunda, você gasta muita energia nesse início das pedaladas, você quase não sai do lugar. Aí eu falo isso para meus pacientes depressivos, né? Mas conforme você dá da quarta, quinta, sexta pedalada, as coisas vão fluir melhor. Mas nesse início, eu geralmente não cobro. Eu espero passar essa fase mais crítica. Aí quando o deprimido me mostra que ele está com nível de energia, nível de interesse adequado, aí é hora de eu puxar isso dele, entendeu? Agora é vamos lá, vamos fazer atividade física e tudo mais. Sim. Vou tentar entender qual o momento, qual o frame que ele tá, né? E além da medicação, e nesses casos o exercício não faz, como é que você orienta os pacientes para terem um controle maior da ansiedade, além da medicação? A gente sabe que a medicação sozinha não vai fazer efeito, né? Então o que você orienta os pacientes para como é que vai conseguir controlar essa ansiedade junto com a medicação em alguns casos, mas que depende dessas mudanças? O que você orienta os pacientes a fazer? As mudanças comportamentais, né? Isso. Eu acho que esse é o maior desafio, na verdade, porque, por incrível que pareça, às vezes tomar a medicação é um pouco mais fácil do que mudar comportamento, minha opinião, e pela experiência é mais difícil. A primeira coisa que eu ensino, que eu converso com meus pacientes, é gerenciamento de estresse. É entender quais são os grandes estressores que eu tenho no meu dia, ver quais deles realmente faz sentido, quais são meus, quais não são, e tentar filtrar o que tem me impactado em termos de demanda e estresse, porque eu falo que a gente somos um reservatório emocional como ser humano, e aí a gente é bombardeado por todo tipo de emoção ao longo do dia, e dependendo do meu tamanho como reservatório, eu vou acabar transbordando em alguns momentos. Então, gerenciar quais são os estressores que eu vou permitir que vão entrar no meu reservatório emocional é uma estratégia. Segundo, ter válvulas de escape, né? Que são atitudes, atividades, situações, ambientes que eu vou utilizar a meu favor como forma de drenar um pouco o meu estresse. Então, atividade física, vida social, sair com meus filhos, dormir, terapia. Então, são coisas que eu uso a meu favor para eu conseguir equilibrar essa balança com o que entra e o que eu libero, entendeu? Tá. Então, o paciente que ele consegue gerenciar muito bem os seus estressores, ele aprende a fazer isso, e ele tem válvulas de escape diversas,
essa equação ela fica um pouco mais equilibrada. Mas, por exemplo, eu tenho uma paciente que falou comigo uma vez, eu falei, mas quais são as suas válvulas de escape? O que você entende que são situações que você consegue dar uma drenada nesse estresse? Ela falou assim, eu adoro viajar para a Europa. Aí eu falei, quantas vezes por ano você viaja para a Europa? Ela falou, 2 vezes. Então ela tem uma válvula de escape que ela utilizaria 2 vezes por ano. Então não é uma válvula de escape para ela. O ideal seria algo que você faz todo dia e faz isso de forma intencional, planejada, entendendo que isso é o que vai equilibrar aqui, entendeu? Então são alguns exemplos, né? Tem técnica de respiração, tem meditação, a própria religião também funciona como traz um equilíbrio, né? Espiritualidade de maneira geral, então mas eu acho que esses são os melhores exemplos assim que eu trago no meu consultório. O que eu percebo muito, essa dificuldade das pessoas perceberem quais são as válvulas de escape, muitas vezes porque as pessoas elas perderam um pouco de senso de quem verdadeiramente elas são. Por exemplo, a gente é médico. Aí você pergunta para um médico, o que você é? Quem é você? Quem é você, Marco Aurélio? Marco Aurélio, né? Muitas vezes a gente fala o que a gente faz profissionalmente. A gente perdeu um pouco, quem eu sou de fato, o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer. Porque a profissão é só uma parte da nossa vida, não é o todo. Sim. E a mesma coisa, as pessoas que estão em casa com os filhos, eu sou mãe. Você está nesse processo, mas você tem outras questões que você precisa valorizar e se entender enquanto indivíduo, porque senão se eu não sei o que eu gosto, o que eu não gosto, como é que eu vou perceber qual é a minha válvula de escape? Eu não consigo. Sim. Porque aí, meu trabalho é minha válvula de escape. Pô, não é. Teu trabalho não é tua válvula de escape. Então, assim, a gente tem essa dificuldade, eu percebo o que você acha nessa visão aí, dessa percepção individual que as pessoas estão desconhecendo o que de fato traz prazer, o que não traz, o que fortalece a elas. Não, eu acho que ninguém sabe, né? Essa é a verdade. Eu tenho uma máxima de vida, que é eu sou médico também e não sou médico somente. Então é isso que você falou, a minha identificação como ser humano não está na minha profissão, ela está na minha pessoa. Então dentro da minha pessoa eu faço atividade física, eu sou pai de pet, eu sou casado, eu sou amigo, eu sou filho, faço palestra, dou aula e também sou médico. Então, e segundo é que as pessoas hoje, elas não há muito tempo na verdade, hoje não se faz mais o exercício de autorreflexão. Então é muito difícil você conhecer a si sem que você pare, pense de forma profunda em quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me estressa, o que não me estressa, o que me ajuda, o que não me ajuda, quais são os gatilhos. Então, e hoje, por exemplo, um exemplo clássico disso é o adulto ou o ser humano ele conseguir nomear seus sentimentos. Às vezes o paciente chega num consultório, adulto já, eu estou sentindo uma dor no peito, um aperto na garganta, uma sensação de falta de ar, um desconforto aqui. Às vezes eu tenho que nomear para ele, o que você está sentindo é angústia. O nome disso é angústia. Então falta muito aquele pensamento mais profundo sobre quem eu sou, e aí a gente vive numa posição rasa nesse entendimento de quem eu sou, e aí de fato fica muito difícil saber o que me agrada, o que desagrada, aí realmente fica muito difícil. E aí qualquer aceleração do coração é doença do coração. Geralmente sim. E quando a gente vai conversar um pouco mais profundo isso em relação às pessoas, muitos têm até um pouco de reticência, né? E até proteção, porque quando você vai mais fundo no que a pessoa de fato sente, ela não sabe. E se ela, eu vim aqui para você solucionar o meu problema. E geralmente eu quero remédio, ou então tem alguns que não gostam de remédio, eu quero que você me garanta que isso aqui não é do meu coração. Então, assim, as pessoas querem essa convicção, essa certeza, ou solução mais prática, que não dependa muito de mim, dependa mais do comprimido de fato, é muito mais fácil a gente administrar do que a gente mudar, e essa garantia, e é difícil a pessoa ter esse conhecimento e buscar essa transformação individual e pessoal. E esse foi até um dos motivos que eu gostei bastante, a gente entender qual é o nosso ritmo saudável. O que eu tô sentindo, que são as nossas emoções, né? O coração tem essa associação. Mas o que do nome que você tá falando. Exatamente, do coração e consciência. Foi exatamente isso. O que eu tô sentindo, de fato, as emoções são reais, mas o que está por trás disso, né? Qual é a consciência em relação a isso? Porque se eu tenho consciência e conhecimento em relação ao que eu estou sentindo, eu consigo tomar a minha atitude, ou vou favorecer isso que é bom, ou não, isso aqui não é muito bom. Eu vou reconhecer que não é bom, o que me desencadeou, o que não é bom, como é que eu vou fazer
ter ferramenta e repertório para poder transformar essa situação. Mas você acha que, por exemplo, hoje a gente vive num ritmo saudável, assim? Não, eu acho que não. Como sociedade? Não. Inclusive, essa minha última formação na medicina do estilo de vida me fez até rever em relação ao que seria o ritmo saudável. Porque eu não posso medir todo mundo com a minha régua. Eu não posso achar que a minha régua que é a certa, o outro tá errado e o outro tem que fazer exatamente o que eu acho. E a medicina, ela traz várias réguas, né? Protocolarmente, números e réguas, né? E aí você quer falar, você quer consertar o outro, né? O certo é isso aqui tudo o resto é errado, tu tá vivendo errado, vamos mudar tudo. Só que o ritmo saudável pra mim pode ser um e o ritmo saudável pro outro é outro e tá tudo bem, ele também tá indo pra um caminho melhor. Só que é difícil a gente definir isso, enquanto médico a gente quer impor um monte de coisa. E aí por isso que veio essa ideia de eu conseguir trazer pra cá essa transformação, e o coração sempre ele fica, porque a minha especialidade que eu me formei desde o início da faculdade foi a cardio, o meu centro, o meu core é a cardio, mas o que está ao redor da cardio, né? E aí entra a psiquiatria, entra um pouco do estilo de vida, e é fundamental a gente entender qual o caminho que a gente vai percorrer. Você acha que, por exemplo, a cardiologia hoje, ela tem o cardiologista de formação ou em formação, ele tem essa noção até certo ponto profunda sobre transtornos ansiosos e coisas do tipo? Eu acho que não. Inclusive, assim, eu acho que é uma questão, porque eu fico muito incomodada quando eu recebo... Porque vocês recebem muito paciente com ansiedade. Eu fico muito incomodada assim, não, isso aí é só a sua ansiedade. Você não tem nada do coração, é só ansiedade. Pô, mas se essa pessoa não tratar a ansiedade, essa exposição a esses sintomas ansiosos a médio e longo prazo vai se transformar de fato numa doença cardiovascular. Vai virar seu paciente de fato se você não tratar isso. Só ansiedade, porque aí fica esse preconceito, não, que a ansiedade, eu que resolvo, a ansiedade eu tenho que resolver sozinho, eu não preciso de ajuda, né? Então se vira aí, porque esse problema é frescura, é emocional, e as pessoas não conseguem tomar essa atitude, não, preciso realmente uma ajuda, porque a ansiedade está passando o limite, e eu sozinho não dou conta disso. Só que tem esse preconceito. Não, e eu recebo até pacientes seus também, né, que chegam às vezes e de outros cardiologistas, por exemplo, sim, com muito sintoma ansioso e com, assim, pressão desregulada, até com alguns casos de arritmia, assim. Sim. E depois que os sintomas ansiosos são controlados, a gente tratou o transtorno de ansiedade, às vezes o paciente até consegue reduzir medicação, né? Então a doença cardiológica dele fica melhor controlada também. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu tô com uma crise de ansiedade e acaba perpetuando, né? Fica ali. E aí minha pressão aumentou, minha frequência aumentou, às vezes aparece arritmia. Embora eu ache que aquilo tem um fundo emocional, né? Você não pode emocional, que tem ali um componente da ansiedade, de fato a pressão tá ficando mais alta. De fato a frequência tá ficando mais alta. Só que pode ser que pra essa pessoa conseguir sair desse lugar, eu preciso às vezes começar a tratar. Sim. Controla a pressão, controla a frequência cardíaca, se tiver arritmia. E aí, conforme ela vai melhorando a ansiedade, a gente não consegue melhorar o estilo de vida e esses melhores da ansiedade de uma hora para outra, eu vou conseguindo reduzir a medicação. Se eu começar remédio para pressão ou para frequência, não obrigatoriamente a pessoa vai ficar dependente daquilo. Sim. Então, assim, eu acabo o foco do inicial do fogo, né? Eu dou ali uma amenizada na quantidade de brasa que tá queimando, e conforme deu uma amenizada, deu uma aliviada, aí vai tratar a ansiedade dele, e aí pode ser que lá na frente, essa medicação faz mais sentido, a gente consiga tirar. Mas esse entendimento é importante, não dá pra falar, só a ansiedade, deixar pra lá. Eu acho que a gente precisa entender, óbvio que a gente não vai tratar, o cardiologista não consegue tratar tudo, a gente tem um limite, mas só que se eu tenho esse entendimento inicial, talvez possa ser o pontapé inicial pegar esses pacientes que estão no início da ansiedade, ali, né? Não chegar no caso extremo ali e de fato vir a precisar de medicação. Então, resumindo, o que o Dr. Marco Aurélio, pai Laísa falou, pai Luísa, doutor Luiz e Laísa, pra mim é a mesma pessoa. É um trisal, coitado. Pra quem não sabe, Luiz e Laísa, a Laísa é minha esposa, a Luísa é a melhor amiga dela, e elas têm um projeto que chama Correria Delas. Só que a Laís e Luiz, elas vivem juntas, elas têm a mesma coisa mesmo. E eu no meio. No meio, eu falo, você tá quase um trisal.
Pô, Luiz, só não pode aparecer grávida junto com a Laís. Não, mas eu já fui pra corrida de trilha, pra prova de trilha, com a Luísa, e as pessoas acharem que a Luísa era minha esposa. As pessoas da assessoria, por exemplo, todo mundo achava que inicialmente a Luísa era minha esposa. Não, então você tem que ficar calmo. Ela chegou no treino com a Laís, ela falou assim, cadê o Marco? Achando que a Luísa era mesmo. Não, mas ela que é esposa, não sou eu. Ai. Sigam elas lá, Correria Delas. Correria Delas. Traz elas aqui, traz elas aqui. Então, resumindo, a ansiedade, ela não é uma questão emocional, como o Marcão falou, é uma questão neuroquímica, né? Neuroquímica, você usar o termo que ele falou, neuroquímica, e que pode estar passando do limite, impactando não só sua saúde física, mas também sua saúde mental e também a sua produtividade. Então, se você está achando que está passando do ponto, procure ajuda, porque se a ansiedade está controlando a sua vida, está na hora de você procurar ajuda e buscar ajuda. O nosso coração é um reflexo das nossas emoções, então eu entender que tratar a ansiedade não é só tratar a mente, é também tratar do coração. Então o Marcão trouxe bastante essa visão de como é que é essa ansiedade, o que a gente pode fazer para poder combater e que pra gente desmistificar esse preconceito que não é que você está ansioso porque você quer, é por conta da exposição do ambiente que a gente está. E aí, Marcão, vamos dar uma concluída, uma finalizada aí. O que você acredita em relação à ansiedade? Como é que a gente vai abordar para que traga uma mensagem para que as pessoas busquem, de fato, essa consciência e que o coração sofra menos? Eu acho que hoje fica muito claro, né, que existe no mundo uma pandemia de problemas relacionados à saúde mental. Às vezes a dificuldade é dar o primeiro passo em direção a buscar ajuda, né? Então, a minha sugestão é que quanto mais precoce for, estou me sentindo mal, nessa fase inicial, procura um psicólogo, geralmente é melhor. O paciente se sente melhor procurando um psicólogo ou uma psicóloga. E, se necessário, procurar um psiquiatra ou até um neurologista, mas assim, procurar ajuda nesse sentido, entendendo que quanto mais aberto, honesto e franco você for, primeiro com você e segundo com o profissional que está te ajudando, mais fácil é a gente conseguir tratar e sanar e reduzir esse sofrimento que todo paciente que tem ansiedade, depressão, na verdade ele tem muito sofrimento também. E no final disso tudo, o ideal é que, tratando isso, você vai ver resultado positivo na sua performance em casa, com a sua família, na prática de atividade física, no trabalho também. Então, em geral, os transtornos ansiosos e depressivos, eles acabam limitando a gente em todas essas esferas, né? Então, tratando e cuidando disso, você consegue performar no seu melhor em todas as esferas da sua vida. Então, quanto antes, eu sugiro que você procure ajuda. Afinal, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, peraí, deixa eu trazer aqui duas coisas que tem total sentido. Uma, tem aqui o meu livro. Vai me dar? Vou te dar, né? Deu primeiro episódio, compareceu aqui, não tem como não te dar, né? Então a gente precisa falar da saúde antes das doenças propriamente ditas serem estabelecidas. Então, o único lugar que a saúde vem depois da doença é só no dicionário. Porque antes a gente tem que prevenir. Gostou dessa? Gostei. Foi meu amigo que me falou. Meu mentor, meu coach. Mas é legal. O único lugar que a saúde vem depois da doença é no dicionário. Porque antes a gente sempre tem que prevenir. Sempre é a melhor estratégia. Nos nossos comportamentos e ansiedade também é a melhor forma. Vou até que fazer depois uma dedicatória para você. E tem mais um para você, na verdade, esse é que eu separei. Como é que eu consigo controlar a minha ansiedade em qualquer área da minha vida? Se eu descubro qual é a minha única coisa que eu preciso fazer em cada área da nossa vida, seja a única coisa como marido, como pai de pet, que é a única coisa. Você vive bem assim, né? Qual é a única coisa que eu preciso fazer a cada dia? Eu vivo um dia de cada vez. Esse livro aqui eu achei sensacional, que botou a gente como se fosse vários quadrantes em cada área da nossa vida e qual é a única coisa que de fato vai fazer diferença, porque a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo,
E aí isso é um gatilho para a ansiedade. Muitas vezes a gente não consegue. E aí fica aquela percepção da ineficácia. E aí isso gera cada vez mais estresse e ansiedade. Então, se eu descobrir qual é a minha única coisa, isso aqui eu tenho martelado na minha cabeça o tempo inteiro, qual é a minha única coisa em vários pontos da minha vida, para que a gente consiga ter os resultados que a gente quer, fazendo o que de fato importa. Então, esse aqui, ó, esse eu vou botar até no plástico. Obrigado. Eu acho que você já leu esse? Já. Eu leio de novo. Não acredito. Então, eu vou pegar hoje. Não, esse livro é sensacional. Reler livros é bom. É muito Eu bom. vou reler. É muito bom. Esse livro é muito bom mesmo. Então, se você quer... Não sei se é melhor que esse. Não, esse aqui é melhor. O meu é melhor. Deixa eu só falar um detalhe que você falou. Você convive comigo, você sabe. Eu vivo literalmente um dia de cada vez, de fato. Sim. Eu tenho uma agenda muito bem programada, mas eu vivo hoje, eu tô dentro do hoje. E eu sou uma pessoa muito calma, né? Sim. Só que as pessoas confundem a calma com a tranquilidade, a calma. As pessoas correlacionam isso com velocidade. Então dá a impressão que eu não estou fazendo nada, porque eu sou um cara muito calmo, faço as coisas com muita paciência e tudo mais. O meu dia é um inferno, eu não paro, eu acordo 5 da manhã e paro meia-noite todo dia. Mas como eu consigo ficar imerso no hoje, o tempo que eu gasto, a energia que eu gasto, energia mental, está só nas minhas 24 horas, que já é muita coisa. Então, se eu gasto minha energia, meu tempo pensando na minha semana, eu não tenho como, entendeu? Muita gente hoje faz muita coisa com muita velocidade, com muita quantidade, de forma completamente e acha que está sendo muito produtivo, na verdade. E, na verdade, às vezes é o oposto, né? Geralmente é o oposto, na verdade. Isso dá até um tema para outro podcast, né? Em relação a exercícios que vocês já estão fazendo muito, acho que o resultado não é proporcional. E qualquer área, na alimentação, acho que tudo de uma forma gradual vai conseguir. Então, pessoal, esse foi o episódio número 1 do podcast Ritmo Saudável, que está só começando essa jornada do coração à consciência para que a gente consiga construir saúde, uma única coisa de cada vez, para que a gente consiga impactar positivamente a saúde de cada um de vocês. Se esse episódio fez sentido para você, não deixe de compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso e esse canal seja visto como relevante. Vai passar meu Instagram, não? Vai passar nas redes sociais, vai passar? Tá vendo, cara? Cara, eu já esqueci. Não, Bela. Não, deixa eu falar, mas aí tu bota antes, né? E não vai tirar isso, não. Isso aí vai entrar no vídeo. Vai entrar no vídeo. Pode falar. O Marcão passou a rede social da correria dela e não passou dele. Que é o gafe. É primeiro, né? Tem que aquecer os motores. Meu motor tá igual o da depressão. Tá lento, tem que acelerar. Então, o Marcão vai passar aqui as redes sociais dele. Então, todas são Marco Ferreira. Doutor DR Marco Ferreira. Todas são. Instagram, TikTok. Será? Eu vou acabar tendo que mudar, né? Eu acho que Marco Ferreira tem menos que Marco Aurélio, eu acho. Não sei. Eu acho que tem, Mas então, tá lá, tá no YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn. Tá como tu faz dancinha no TikTok, não? Não. Manco agora, com meus joelhos estourados, eu não consigo. Então, pessoal, esse foi o episódio número 1 e eu espero vocês, pessoal, no episódio número 2.